Bom, a minha filha, hoje ela tem 28 anos, né? Nós estávamos aqui na rua Alberto Calix, que é a rua de cima, no dia 21 de outubro de 2000. Dia 22 de outubro de 2000, desculpa. E, infelizmente, um rapaz fazendo racha atropelou ela, eu, meu marido e minhas 2 filhas. Eu tive fratura exposta, minha filha também, o marido de um trauma pequeno, a minha filha também teve uma fratura. E ela, o traumatismo craniano, que foi o mais grave. E então, desde aí é uma luta, a qual se vem se travando em relação a isso. E o rapaz, na época, foi preso em flagrante, mas ele era de menor, o que não deu em nada, o pai se responsabilizou. Depois teve uma ação, um acordo que se chama ação família contribuinte. Um irmão se responsabilizou a pagar a indenização de um salário mínimo e meio, enquanto ela vivia. Mas infelizmente a justiça mais uma vez encontrou uma brecha, ou a pessoa que fez isso. Em 2010 parou-se o pagamento, porque a pessoa que estava responsável por essa ação disse que ele não era responsável, só que ele não quis passar que o irmão assumisse a dívida. Então ele preferiu cancelar a dívida, alegando que ele não poderia mais pagar. Até aí eu estava com a briga já com o INSS, que foram 10 anos também de briga com o INSS para conseguir um benefício, porque eu também tenho deficiência, tenho esclerose múltipla. E por eu ser aposentada por invalidez, ela não teria direito ao benefício. E aí foi uma outra briga com o INSS, e para minha surpresa, foi quando eu procurei os direitos humanos, os direitos humanos me respondeu o seguinte: olha, a sua situação é o seguinte, ele era uma criança, ele não deve mais nada, ele é um cidadão de bem, ele é um cidadão livre. Falei, tá, então agora aí foi quando eu falei, não, agora eu vou ter que ir à luta mesmo, para conseguir os direitos dela. Então hoje eu estou disposta até processar minha mãe, se for o caso, se fosse o caso, para dizer eu quero o direito dela. Porque eu comecei a aprender isso nessa luta, mas isso não me deixa feliz, porque eu queria que a gente tivesse isso sem precisar fazer nada disso. Eu queria que nós tivéssemos isso no direito nosso, que já é conquistado. Está conquistado por lei, está dentro de uma LBI, de uma 5296, de uma 1048, de uma 9, de uma norma da 9050, normas técnicas. Então nós temos tudo isso que estão em leis. Por que elas não se concretizam? Né? Então isso é muito dolorido. E aí quando você fala da menor penalidade, e aí muita gente defende, é uma criança, só que uma criança continua matando outras crianças, até um pai de família, e não tem impunidade. Até quando vamos continuar nisso? Quantas famílias mais vão chorar? Quantas famílias mais vão sofrer? Quantas famílias mais vão depender do SUS, como eu estou dependendo? Quero que ele melhore e que outros tenham a dignidade de ser atendido por ele numa situação dessa, porque é muito difícil, é muito difícil. Nossa saúde está difícil para a população como um todo. Vamos tirar agora a placa de deficiente. Mas o idoso, a mobilidade reduzida, todos. Tá bom, gente? Quem tem acesso e os caminhos para que possa acionar a justiça, é possível que seja contemplado com a justiça. Sim. Mas quem não tem esse acesso, quem não tem os caminhos, quem desconhece, na verdade, ou quem não tem auxílio para que possa buscar a justiça, o poder público vira as costas. Vira as costas. É isso que a gente percebe, sabe, no nosso Isso universo da sociedade. Isso mesmo. Isso mesmo. É uma pena. Pois Fátima, qual é a sua ação? O que é que você faz no dia a dia como liderança? Quais são as instâncias em que você está na luta em favor da comunidade, de pessoas com deficiência então, no município e no estado de São Paulo? Olha, hoje mesmo é assim, antes da pandemia, eu fazia eventos com essas pessoas, que eram eventos de inclusão no município de São Paulo, né?
E hoje nós paramos um pouco as atividades, temos aí uma rede de mães de apoio, chamado grupos de ajuda, de doação. Vem um doa uma cadeira de roda, uma mãe doou, passa para aquela outra criança. Nós temos uma rede de fluxo nesse apoio, tentar ajudar o máximo possível. Procurando, indicando algum serviço para atender também esse cuidador que hoje está em casa. Muitas mães cuidadoras que tinham atendimento em uma instituição, deixavam o filho ir trabalhar para ganhar um pouquinho mais para complementar a sua renda, porém hoje ela não está dentro de casa com esse filho, parou as atividades, reabilitação, escola, parou tudo, então dificultou. Então o nosso trabalho tem sido tentar conversar o máximo com essas pessoas, tentar ajudar naquilo que é possível, com a ajuda de amigos, com a ajuda da comunidade. Desde maio do ano passado, nós estamos hoje com a distribuição, eu digo nós, quando eu digo nós, porque nos reunimos em 3 movimentos, um movimento na Zona Sul, um movimento na Zona Leste e outro aqui na Zona Norte. Eu tenho um atendimento hoje aqui na região, Anhanguera, Perus, Pirituba, Cachoeirinha. Eu tenho 360 famílias hoje que é entregue cestas básicas. Desde o ano passado, com a ajuda da Cidade Solidária, com a ajuda de parceiros, com doação. Inclusive, agora nós estamos começando a fazer uma campanha de fralda para tentar suprir um pouco algumas necessidades de algumas emergências que estão nos surgindo, porque chega uma hora que as pessoas não têm mais de onde tirar. Alimentação também, que é alimentação parenteral, alimentação de sonda, o leite, porque que muitos deles, que no caso da minha filha, não é um alimento que eu encontro aqui na farmácia, não é um alimento que eu encontro no mercado, é um alimento diferenciado. Tem ajudado também, aí a Seixa, que a Prefeitura, a Cidade Solidária tem ajudado, mas muitas pessoas não se alimentam com esse alimento, ela precisa de outras complementações, são alimentos diferenciados. E aí aqui, como liderança, com o movimento, é isso que a gente tem feito, com essa campanha, tentando ajudar de uma forma ou de outra essas famílias, para amenizar um pouquinho a vida de cada um. Não dizer que é a solução, apenas tentar dar o primeiro socorro. Ali, ó, estou te socorrendo por agora, não sei se o mês que vem a gente consegue, mas graças a Deus a gente está tentando aí driblar. E agora, como piorou aí a situação em relação ao desatendimento, porque para você ver, tem mães que não recebem fralda há 1 ano, eu estou com 8 meses que eu não recebo. 8 meses. E como eu te falei, eu tenho a judicialização, que saiu do município e foi para o estado, e eu fiquei do mesmo jeito. Então, nós estamos aí nessa batalha, e esse é o nosso objetivo. O Fórum de Saúde dos Trabalhadores e População do Estado de São Paulo está aqui com a nossa líder comunitária, Fátima, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Parque Anhanguera, aqui no Morro Doce, né, com relação às pessoas com deficiência. Hoje, o Estado de São Paulo tem aproximadamente 5 milhões de pessoas com deficiência e o município de São Paulo tem aproximadamente 2,5 milhões com pessoas com deficiência. E nós queremos saber da nossa líder comunitária, Fátima, o que acontece com essa população, se elas têm acessibilidade, se elas têm acesso às políticas, né, públicas com relação a esse segmento. Fátima, como está o Parque Anhanguera, aqui o Morro Doce, com relação às políticas públicas para as pessoas com deficiência? Olha, na verdade a política pública para a pessoa com deficiência aqui na região da Anhanguera e que atende a essa população está bastante difícil. Acessibilidade no atendimento, o que é muito complicado para muitas pessoas com deficiência que foram retiradas pelo fluxo em 2010 das alta complexidade, principalmente para as pessoas com alto grau de comprometimento. Então é algo que tem sido bastante difícil com o atendimento da rede, um fluxo que não funciona com as especialidades, onde dentro da regulamentação de saúde do SUS tem uma rede de atenção que é o Melhor em Casa, né, um atendimento que nunca veio para a nossa região, na verdade, região norte, não existe esse atendimento. A EMAD, que está dentro de um fluxo também da rede de atenção e que precisaríamos para essa periferia.
que não temos, né? Um atendimento que é demorado, principalmente com os encaminhamentos de exames, órtese, prótese, cadeira de roda, está cada dia ficando mais difícil com essa rede de atendimento. Infelizmente, estou até muito triste, porque vai vir um serviço grandioso para a rede, que é um ser que vai vir para Perus. Mas é um ser que novamente vai ficar um serviço morto, sem um atendimento pela falta de acessibilidade, o que já temos o NIR, que é o Núcleo de Integração e Reabilitação lá nesse local. E fiquei muito feliz por vir um ser, né? É uma grandiosidade, mas ao mesmo tempo vai ser mais um serviço que a nossa Secretaria de Saúde aplaudo, dou parabéns a todos os conselheiros pela luta também e a toda a população. Porém, é um serviço que novamente vai ficar morto, porque não existe acessibilidade. As unidades básicas também é uma luta por essa acessibilidade. Eu tiro aqui como a UBS do Morro Doce, a qual falta acessibilidade para chegar nessa unidade. Temos aqui uma rampa que foi feita para uma saída na rua de cima, a qual esse deficiente nem consegue subir essa rampa nessa viela. As visitas domiciliares, que com essa pandemia piorou muito, principalmente para quem tem um acamado, que é difícil esse acesso. Esse atendimento reduziu, claro, sabemos e respeitamos, tem aí uma pandemia que estamos enfrentando, mas essas pessoas é as que mais estão sofrendo nesse momento. Principalmente com a falta do atendimento, que agora é o mínimo, vamos dizer, não é nem o máximo, que é o seu... que está pegando muito aí, uma fralda descartável, a sua medicação. Nesse momento é o que está mais gritante. Essas pessoas estão piorando a sua mobilidade, porque elas não têm uma qualidade de vida. A gente sabe, eu que sou mãe de uma menina com múltipla deficiência, eu sei que ela não vai acontecer nenhum milagre, o SUS não vai fazer nenhum milagre. Porém, o SUS tem que dar a sua manutenção. O que não tem uma reabilitação, principalmente a pessoa com múltiplas deficiências, não tem nenhuma política pública voltada para esse público. Temos hoje um atendimento na rede do SUS com os ser 1, ser 2, ser 3. Queremos que venha um C4, porque segundo diz que vai abranger todo esse atendimento, mas também é um atendimento precário. Quando uma mãe consegue esse atendimento é por muito pouco tempo, sendo que aquele deficiente ele nunca vai deixar de ser deficiente, ele precisa pelo menos ter a sua reabilitação para uma melhor qualidade de vida. E hoje, para isso, o que aconteceu? Lá de 2000 até 2008, nós tínhamos, vamos dizer, saía na madrugada para enfrentar uma fila de hospital público, saía de manhã, chegava à noite, mas a gente sabia que ia ser atendido. Mesmo que fosse com briga, porque a gente nunca deixou de lutar pelos ideais. Porém, o que acontece? Hoje, esse deficiente está amarrado às áreas de abrangência. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um deficiente que mora aqui na Coronel José Gladiador, onde a UBS Morro Doce está na rua de cima. Eles são pertencentes ao Parque Anhanguera. Se o Parque Anhanguera lá, esse deficiente, ele não é atendido, não tem um insumo, não tem aquilo que a sua mãe necessita, ele não pode procurar o UBS Morro Doce, porque ele não pertence ao UBS Morro Doce. E eu vice-versa, eu não posso procurar o Parque Anhanguera, porque eu sou presa a essa área de abrangência, a qual não tem essa complexidade. E aí fica assim, tem uma gás aqui, mas tem lá não, a unidade daqui tem que comunicar ao UBS Anhanguera que eu estou indo lá retirar um material. Então isso para mim é um absurdo, prendeu a gente em um sistema que nem tudo está realmente completo para esse atendimento. Sendo que o SUS é universal, né? O usuário do sistema deveria estar sendo atendido em qualquer unidade básica. E o que, como você está relatando aí, o que fica muito claro é que as políticas públicas que são oferecidas é como se fosse um rótulo sem nenhum conteúdo.
né? Inclusive você falou com relação a insumos, né? Fraldas que faltam nas unidades básicas de saúde, né? Que a prefeitura, né? Que a secretaria não se preocupa na realidade se as organizações sociais que tomam conta dessas unidades básicas, está de fato cumprindo em oferecer para a população esses insumos. E a questão de medicamentos, né? Isso existe? É possível se retirar medicamentos nas unidades básicas de saúde, Fátima? Olha, alguns medicamentos sim, tanto que agora nós estamos aí com um problema seríssimo. Nesse âmbito, eu vou falar agora do SUS, indiferente de qual ponte, esfera que seja. Mas o que está acontecendo? A mesma coisa que eu vi dentro da Secretaria do Estado, eu estou ouvindo também agora na Secretaria do Município. Vou te dar um exemplo. A minha filha, ela toma o Valproático de sódico. E na unidade é o Valproático, como nome similar, é Depaquene, que é o nome fantasia que se chama, né? Tá, até aí minha filha pegava esse Valproático de sódico, ela tomava ele, ela se sentia bem com o Valproático, aquele que estava vindo para a unidade. Esse é o caso, eu estou me referendando a outras mães, que é o que está acontecendo. Aí com essa pandemia, aí com a licitação, que eu acho que o paciente não tem nada a ver com essa situação, a gente quer que o atendimento. Porém, assim, alguns medicamentos começaram a vir, nem o genérico, começaram a vir um similar. O que esse similar, para a vida de muitas pessoas com deficiência, que depende dessa medicação controlada, não faz efeito. E aí você ouve do sistema da própria secretaria, não, olha, você vai no médico e diz para o médico que ele tem que colocar esse medicamento. Tá, mas aquele medicamento não dá para minha filha, ela não pode tomar porque ela não vai melhorar suas crises convulsivas, é o que tem acontecido. Eu estou com a mãe recentemente que ela está com um lote de medicamento em casa porque ela vai renovar a receita e vai lá no posto, tem aquele mesmo medicamento, ela retira. E ela está batendo de porta em porta, não só ela como eu e outras mães, para conseguir a medicação do filho hoje. Eu posso dizer para vocês, algumas coisas eu tenho, porque eu precisei judicializar, mas mesmo judicializado, eu também ainda tenho dificuldade, como eu falei agora, da outra esfera, que é o Estado, né? Eu estou nessa luta hoje para somar, para agregar, até como militante, porque eu tenho as liminares judiciais, são liminares que estão sendo descumpridas, que na verdade não queríamos isso. Nós queremos que o Sistema Único de Saúde atenda as pessoas que precisam com dignidade aquilo que elas estão precisando, sem precisar que eu acione qualquer promotoria, sem precisar judicializar. Porque não queremos estar judicializando. Queremos um direito que em uma conferência, e aí eu vou te falar porque eu já participei, foram 4 dias de conferência em Brasília, para a gente, referendar propostas, referendar aquilo que vai atender a população, como essa regulamentação do sistema SIGA e CROSS, com as alta complexidade, saindo da alta complexidade. Para mim era uma felicidade. Tá, você não tem o atendimento lá nas clínicas mais, ou na ACD, você vai vir para um lugar próximo de você, a unidade básica, que é a porta de entrada, que isso é o que está dentro da regulamentação. Aonde você vai ter um acolhimento. Porém, hoje é assim, mas o que adiantou para mim? Eu estou com a porta fechada lá atrás na alta complexidade, porque eu não posso mais procurar umas clínicas, não posso procurar mais uma Santa Casa. Eu estou fechada aqui, ó. Eu estou aqui, dependendo do sistema de fluxo dessas especialidades. Aí, tá, olha, eu tenho uma especialidade aqui em Perus. Porém, eu tenho um exame, eles me encaminham lá para o outro lado da zona norte, ou zona leste, zona sul. Eu não posso ir procurar lá. Mas se o sistema me manda, eu posso. Por quê? Por que isso? Quer dizer que eu não posso ir procurar. Agora, eles podem fazer a gente de boneco. E depender do transporte público hoje para a pessoa com deficiência, que é arriscado com essa pandemia, toda essa nossa dificuldade. Então está ficando cada dia mais difícil isso, gente. Fátima, nós somos o Estado, né? Nós somos o cidadão, o cidadã, pagamos nossos impostos,
somos o Estado, mas, no entanto, o Estado coloca nossas vidas no caos. Porque o que você está colocando aí é que você não pode contar, né, que a sociedade, né, com deficiência, né, e as demais, não pode contar com o Estado, porque a gente percebe que a entrega de remédio é precarizada, que a entrega de insumos é precarizado, né, que o atendimento é precarizado, ou seja, se apropriaram do Estado, ou seja, se apropriaram do serviço público, né, para que possam colocar a vida da população em caos, né? Você acha que existe solução para isso? Né? A população tem como, na realidade, reverter essa situação, Fátima? A própria população. A própria população. A própria população nos conselhos, reivindicando na subprefeitura, porque nós somos a voz maior. Nós somos um pleno maior. Então, se essas pessoas, a partir dessa hora, se é de ficar reclamando no posto de saúde, reclamar lá na gerente, brigar, ou tem pessoas que nem sabem chegar a conversar. A partir da hora que essas pessoas aprenderem a fazer uma política pública, não é política partidária, porque de política partidária a gente está cheio. Exatamente. De promessas que vem um e diz que vai fazer, depois ele esquece da população, ou ganhando ou perdendo. Né? Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, mas eu quero dar um exemplo aqui. Teve uma situação recentemente aí que passou aí na Câmara Municipal, uma votação para os jovens, para ter um absorvente nas escolas. E eu fui, tentamos argumentar com essa mesma pessoa, com esse segmento, mas isso não é da minha esfera. Quer dizer, é uma fralda descartável para uma... Qual é a diferença da matéria-prima? Então, se poderia passar alguma regulamentação nesse sentido, vamos passar, então, alguma outra coisa que atenda a essas pessoas, que complemente o atendimento dessas pessoas. Mas não, eu vi isso. E eu vi de vários outros amigos que é do meio, dizendo que, olha, não é da minha esfera, olha, a gente não pode dar esse encaminhamento, a gente não pode atender como vocês foram votados, são, acho que 54 a 58, não, se me tira a dúvida, de vereadores, de deputados que estão lá para nos ajudar em relação a isso. Hoje a gente vê aí, em relação ao próprio sistema aí com o protocolo de saúde de pandemia, só que não veio protocolo para as pessoas com deficiência, nem protocolo de vacinação, nem protocolo emergencial. Tudo bem, eles não iam ter, eles sabiam que iam ter toda essa dificuldade com insumos, porque entendendo, tem muita gente morrendo por uma falta de uma gás, até de uma máscara mesmo. Sim. Nós sabemos que tem gente morrendo por isso. Falta de oxigênio sem conseguir respirar. Então, por que eles não pensaram para a população, o SUS, olha, nós vamos ter essa dificuldade, então vamos atender aí um plano emergencial, com um pacote emergencial aí de insumos, vamos cadastrar essas pessoas na unidade. Então, existia a proposta que eles poderiam fazer do que muitas vezes está oferecendo aí, vamos dar 300, 600, porque eu vou ser sincera para você. A mãe hoje que tem um benefício do BPC, o LOAS, ela não tem direito a participar de nada. Então, nenhuma dessas mães tiveram direito. E aquelas que se atreveram e tiveram direito a receber esse auxílio emergencial, agora elas estão tendo que devolver. Mães que não têm condições nem de comprar a fralda do filho. Um pacote de fralda é de 35 a 40 reais, 50 melhorzinha. Então essa mãe depende, ela precisa pagar aluguel, porque a maioria das mães, a maioria das cuidadoras, porque também é uma situação bastante precária, uma política para a pessoa cuidadora familiar, porque quando você fala de um cuidador em qualquer reunião, em qualquer órgão, mas tem que ser um cuidador profissional, um não, não precisa, a gente precisa ser cuidada para que nós possamos cuidar. Hoje eu sou a enfermeira, eu sou a cirurgiã da minha filha, eu que troco a sonda, e muitas outras mães mexem no atráqueo, tira atráqueo. Acabamos criando coragem para fazer aquilo que não é da nossa responsabilidade. Seria de uma responsabilidade de um profissional, de um cirurgião, de uma enfermeira apta, de uma rede de cuidados que realmente atendesse a essas pessoas que precisam, mas infelizmente, Valdomiro, não
temos nada disso. Hoje aqui na região da Anhanguera, eu estou desde o ano passado, agora eu vou falar como outro lado, o segmento, Instituto das Pessoas com Deficiência da Anhanguera, IPDA. É um grupo de mães, nós tentamos nos organizar também para trazer uma melhor acessibilidade para o bairro, em transporte, em calçadas, e fizemos esse movimento aqui pela falta de atendimento. Nós temos aqui projetos e mais projetos. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui o projeto Criando Asa, nós temos a UMPA e vários, são maravilhosos, Valdomiro. É maravilhoso. Mas, porém, assim, você tem a deficiência A, ele tem a deficiência B. Então, eu atendo a A e não atendo a B. Ou eu atendo a B e não atendo a A. E essas pessoas, para onde vão essas que não são atendidas? E aí é onde fica amarrado aí um sistema que faz uma propaganda linda e maravilhosa. Nós temos um Ser 1, um Ser 2, um centro de especialidade intelectual, é que assim a gente tem que andar com a placa da deficiência para dizer que somos deficientes. Olha, se você tem essa deficiência, você tem mais um pouquinho, então você não tem direito à cadeira de roda. Olha, se você tem tem uma casa própria, você não tem direito a isso. Então você tem que ser o miserável do miserável para ser atendido. Sendo que essas pessoas que têm essas dificuldades, elas têm as mesmas limitações, apenas com especificidades diferentes. Então eu acho que isso, o poder público, o sistema do SUS, deveria se pensar melhor nessa política, desse levantamento. Quando vai fazer esse levantamento para as pessoas com deficiência? Que nem aqui, o que eu tenho ouvido, mas é um logradouro, eu entendo, aqui só é morro, região Zona Norte, é muito morro. Tá, só é morro, então vamos procurar um lugar que realmente a gente saiba que vai atender a essas pessoas. Eu não posso me deslocar para o Ser da Lapa, a não ser que seja numa emergência, ela tem especialidade, mas eu não posso usar. Uma cadeira de roda tem que ir aqui pela rede de fluxo do NIR para poder passar para o Ser. Aí para que toda essa burocracia, que eu digo é burocracia do sistema? Temos coisas maravilhosas, não vou falar só da ruindade, vou falar das coisas boas. O SUS tem um atendimento excelente, porém ele tem que ser melhorado, melhor qualificado para o atendimento. Não, a pessoa com deficiência não quer diferença, nós não queremos diferença, nós queremos a igualdade, nós somos cidadã como você, como qualquer um outro, nós somos cidadã, porque a pessoa que não tem nenhuma deficiência hoje, ele é o deficiente de amanhã. Eu tenho essa experiência na pele, por minha filha ter sido atropelada com 7 anos aqui no Morro Doce, era uma menina que não tinha nenhuma deficiência, e hoje eu estou com ela na cama. Então a população também precisa se conscientizar que eu não preciso, mas o outro precisa, vamos lutar para que o outro tenha. Então, acho que isso precisa ser melhorado. Claro que o poder público, nós temos dentro da Secretaria de Saúde também, temos o conselho lá, tem um representante, tanto que foi indicada pelo meu segmento, que é a Pâmela Escafura, temos o Gilberto Fraqueta também, que é da região da Oeste. Então, assim, unindo forças, mas a gente sabe que é muito difícil, às vezes, a gente brigar, que eu digo numa forma de dizer, mas tentar dialogar com o poder público, uma melhor política que atenda, mas que realmente venha atender com dignidade. Não queremos no papel uma norma técnica de saúde, uma norma técnica de regulamentação que não nos atenda. Que é na prática isso, né? Na prática, a gente quer na prática, não na teoria. Não só na teoria. Não. Mas só para a gente contextualizar, a gente está falando sobre um pouco mais sobre inclusão, né, sobre acessibilidade. Me diga uma coisa, Fátima. Nós temos dentro da cidade de São Paulo, como nós já falamos anteriormente, em torno de 2,5 milhões de pessoas com deficiência. E no estado de São Paulo, aproximadamente 5 milhões. Como está o transporte público, né, inclusive para dentro do Parque Anhanguera, de Perus, mas compondo toda a cidade? Como está o transporte público para as pessoas com deficiência? Também está precário, mas hoje está precário. No atendimento, como que eu posso dizer, com as empresas, com a própria SP Trans, eu vou dar um exemplo agora. Nós estamos com uma demanda grande em relação aos bilhetes únicos.
E isso também ligando ao Sistema Único de Saúde, no mesmo assunto, que é interligado, os laudos que são preenchidos incorretamente, aí chega lá a SP Trans nega porque aquele laudo não foi preenchido, aí volta de novo, e essa pessoa fica num vai e volta para fazer uma renovação de um bilhete único, né? Isso também é a dificuldade. Hoje nós temos um serviço também excelente, mas também tem seus problemas, que é o serviço do atende, que muita gente vê um atende e acha que aquele atende leva a gente para tudo quanto é lugar. Não, negativo. Muitas vezes dependemos do transporte público. Aqui na Via Anhanguera, eu digo tinha, porque infelizmente eu perdi ela na Covid. Eu acho que algumas pessoas aqui já ouviram falar da guerreira Leni também. Sim. E Leni foi uma pessoa que começou isso comigo. Ela me arrastou e falou, vamos fazer algo aqui na região da Anhanguera. Isso em 2006, Valdomiro. E nós tivemos uma grande parceira que eu nunca vou esquecer dela e jamais, que foi... Ela foi subprefeita aqui na subprefeitura, Ana Leonor, e falou, não, vocês vão agora exigir da comunidade. Vocês não precisam ter um espaço físico, usem a comunidade, que a comunidade é de vocês. Então, aquilo foi um alerta, epa, vamos então lutar. Vamos lutar para que venha a melhoria. E nossa primeira luta, graças a Deus, tem aí o resultado hoje, os ônibus acessíveis aqui no Morro Doce. Claro que nós temos ainda alguns problemas, mas isso é questão de treinamento, de fiscalização, de planejamento, que também a gente continua aí em cima, mas deu uma melhorada em relação aqui à acessibilidade no âmbito aqui atitudinal, logradouros. É muito difícil ainda, porque você anda essa Coronel José Gladiador, você vê carro em cima da calçada de lá até aqui. Se eu sair daqui, eu vou ter que andar com a minha filha na rua, porque as calçadas estão com umas garagens, garagem hoje. E a gente vê que a subprefeitura não toma também uma atitude em relação a isso. Cobrança, tem muita cobrança também, com certeza, da população. Mas só que mais a população que usa cadeira de roda e que anda nessas calçadas, nessa periferia. É muito complicado, Valdomiro. É muito difícil. A gente continua na luta, continua aí tentando melhorar, até nos próprios conselhos, aí no Fórum de Saúde, a gente ter essas conversas, diálogos, é muito importante também, trabalhadores, usuários, sociedade civil. Mas uma coisa que eu quero até relatar também, que fez um pouco de falta em relação ao Fórum de Saúde, eu achei que ele foi, não foi muito divulgado para a população, que é um sistema também que tem que ser melhorado. Todos esses acontecimentos que acontecem dentro da programação, supervisão e Secretaria de Saúde, começarem a fazer campanhas que realmente tragam o olho da população que queira vir reivindicar pelos seus direitos. Então, eu acho que isso é o que eu tenho para falar até esse momento. Estamos aí na luta, vamos continuar. Estamos aí com a conversa com municípios, estamos com a conversa semana passada. Fizemos um movimento, fomos atendidos pela Sandra Sabino, também conversa com a rede de atenção básica na pessoa da Sandra também Vieira. E na Secretaria do Estado, falando com a senhora Alexandra, porque foram 2 movimentos, nós fizemos por causa o descumprimento da judicialização, que é aqueles que estão judicializados. Então nós estamos com um problema aqui nas 2 esferas, não é só uma. Agora, o que mais deixa a gente chateado, então, olha, mas está tudo muito caro, a matéria-prima é o que a gente ouve, é a mesma coisa. A medicação, olha, a gente precisou colocar esse remédio porque não tinha outro fabricante. Mas o que a população é que está sofrendo com tudo isso? Sim. A população que precisa, aquele que está na ponta. Então é muito bonito eu chegar em qualquer lugar e fazer um slide, maravilhoso, apresentar tudo que foi feito na área da saúde, mas que foi feito o quê? Gato pingado, que nem a EMAD. A EMAD, eu tenho um elogio da EMAD na Zona Sul, que ela funcionou em alguns pontos maravilhosamente bem. Na Zona Leste também teve alguns bairros que ela funcionou maravilhosamente. Mas por que ela não funcionou como um todo naquelas regiões? Para ela ter um elogio, até um cumprimento maior, porque
um aqui e outro ali, para depois chegar em uma explanação e dizer, olha, nosso serviço da imagem atendeu não sei quantas mil pessoas. Mas quantas mil pessoas? A mesma pessoa foi lá e me atendeu 5 vezes, então vamos colocar no cronograma, atendeu 5 vezes, aí soma aqueles 5 vezes que torna-se 1 milhão. E essas pessoas... Tem gente aqui na Zona Norte que nunca nem viu falar no serviço da imagem, nunca nem viu falar no Melhor em Casa, não sabe nem o que é isso. Mas são pessoas que não cobram porque nem sequer o serviço conheceu. Sim. Nunca nem sabe. Eu tenho aqui uma luta tremenda e vou falar, estou deixando claro, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Passou a pandemia, eu vou acionar a Defensoria Pública e eu quero uma rede de cuidado para minha filha. Não me interessa. Quem vai se responsabilizar? Porque a pessoa que fez isso com a minha filha não se responsabilizou. Porque eu entrei nessa luta por isso, Valdomiro. Minha filha, quando ela foi atropelada, o cidadão que fez isso hoje está ileso. E ele estava fazendo um racho. E minha filha está em cima da cama. E aí eu pergunto para você, então, é um animal. É igual matar um cachorro. Aí você ouve dos direitos humanos, nunca me procurou para saber minha parte psicológica, como que eu estava. E quando eu procurei os direitos humanos, eles falaram assim, mas ele era uma criança, 16 anos, minha filha tinha 7. Então minha filha era uma idosa. Então foi aí que eu entrei para essa luta, por causa dessa impunidade. Claro que eu entrei com a gana de vingança, o que hoje mudou o meu foco, minha realidade. Porque eu comecei a ver, não, eu tenho que aceitar, isso é o meu mundo, porém, é um mundo que eu vou ter que enfrentar. E, felizmente, eu fui obrigada a judicializar várias situações, porque eu não tinha um atendimento, nem tenho um atendimento na rede. Só para você ter uma ideia, eu tenho 2 anos, eu tinha passado minha filha num neurologista em 2011. No início da pandemia, eu tive uma situação muito grave com a minha filha, que ela ficou 4 horas parada e eu tive que entrar na rede social e pedir socorro, pelo amor de Deus, que um médico me atendesse. Tinha 1 ano que eu estava numa lista de espera aguardando um neurologista. E fui, e já saí daqui. E relatei também uma situação nessa última conversa que eu tive com a secretaria. Minha filha fez um exame de gastro, que até hoje eles não me deram, nunca tive o resultado, tem 1 ano, e foi judicializado pela Secretaria de Saúde do SUS, porque depois eu teria que entrar com uma outra ação para retirar o resultado de exame, o que era um absurdo. A neurologia, de tanto eu bater de porta em porta, chegar em ambas especialidades, não dizer que o posto não marque, tá? A gerente também, não vou... Sim. A gerente tem feito aquilo que é de melhor, porque eles estão... ela tenta encaminhar o máximo possível. Aí quando eu chegava lá, o médico olhava para minha cara, mas eu trato de epilepsia, eu não trato da situação da Viviane. Aí chegava no gastro, mãe, ó, eu não trato dessa sonda de GTT, eu sou um médico para úlcera e gastrite. Aí você fica assim, quer dizer, o que a rede especialidade me atende? Então, com muita luta, vendo a dificuldade dela, as crises convulsivas sem controle, difícil controle, eu precisei procurar a Defensoria Pública e dizer, eu quero retornar para o atendimento no HC. Então hoje eu estou com atendimento, os médicos de lá não me dão alta, porque eu estou por uma judicialização. Eles foram obrigados a retomar o atendimento dela de volta. Porque é muito triste quando a gente chega em uma consulta médica, numa alta complexidade, aí o médico olha para a tua cara e fala assim, olha mãe, desculpa, mas eu vou ter que lhe encaminhar agora para o posto. Mas por quê, doutor? Olha, é porque agora a portaria, aí vai citar coisas que a mãe, eu sei, mas aquela outra mãe que não sabe, o que ela vai fazer? Doutor, eu vou chorar, porque eu não vou ter atendimento. Então hoje nós estamos, Valdomiro, com uma grande quantidade de pessoas com deficiência, sem atendimento de alta complexidade, especialidade. Temos especialidade apenas no papel. Fátima, muito obrigado. Faça suas considerações finais, o que você gostaria de ouvir, ou de ações do poder público, né? Você gostaria que a população do município, do estado se movesse, né, junto a essa luta travada pela sociedade, né? Fique à vontade. Então, hoje, assim, o meu desejo, e agora eu vou falar com algo ainda que vai acontecer, nós vamos ter aí uma conferência municipal de saúde, para que nessas conferências tenham uma participação popular
das pessoas, da sociedade, da comunidade, cobrando, levando suas propostas, mandando suas propostas, mas também cobrando os acontecimentos dessas propostas, né, nesse período. E pedir também para que as comunidades comecem a avaliar melhor o atendimento dessas pessoas com deficiência. Procure saber na sua região quantas pessoas têm acamadas, quantas pessoas têm com deficiência. Comece a ter esse olhar, não como você não precisa, mas o outro que está precisando. Precisamos nos mobilizar como sociedade civil para uma política mais abrangente que atenda a todas as pessoas com igualdade, sem diferença. Essa é a verdadeira inclusão. Talvez é um sonho longo isso que as pessoas que estão na ponta, que é a pessoa com deficiência que está precisando, mas continuamos acreditando no ser humano, primeiramente no ser humano. E que os políticos também pensem nessas pessoas. Não queremos apenas ser conhecidos porque estamos aqui ou porque estamos aparecendo. Nós queremos ser cidadãos, porque antes de qualquer deficiência tem uma pessoa. E é essa pessoa que precisa ser olhada como cidadã, apenas com respeito nas suas diferenças e limitações, seja a pessoa com deficiência, o idoso, o acamado, o intelectual, o autista, o surdo-cego, que é uma modalidade que está bem difícil, aí muita gente ainda precisa conhecer. Temos aí as doenças raras também, que estão numa luta, travando uma grande luta por um tratamento. Então a gente quer parar de travar essa luta por uma especificidade. A gente quer que tenha um atendimento para um todo, o mesmo direito àquele que tem doença rara, o intelectual, o múltiplo, que todos tenham o mesmo direito, apenas respeitando as suas diferenças, mas que tenha esse direito. E pedimos aí que a Secretaria de Saúde e os conselhos aí da própria Secretaria de Saúde comecem a avaliar essas políticas na rede de atenção básica, de cuidado da pessoa com deficiência. A gente sabe que muitos, talvez, por não votarem, mas eles são cidadãos. Eles têm direito, que são cidadãos, são pessoas, têm direito à vida e dignidade. É isso que a gente deseja, qualidade e dignidade de vida para essas pessoas. Fátima, mais uma vez, obrigado, tá, por disponibilizar esse tempo para falar com a Rádio Milênios FM, tá bom? E o que você precisar, a rádio te dá essa voz. Obrigado, Valdomiro, eu agradeço. Fórum de Saúde dos Trabalhadores e População do Estado de São Paulo, junto à Rádio Milênios FM, aqui nas comunidades de São Paulo, do Estado de São Paulo, buscando a notícia para você.